Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa transmissão, quando nos encontramos em volta em torno da palavra do Senhor para estudá-la com dedicação, e eu creio e o desejo do meu coração é que esta palavra do Senhor edifique a sua vida, seja um tempo de refrigério para a sua alma. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E vamos orar para iniciar a nossa transmissão, o nosso culto, o nosso tempo de louvor e adoração a Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor. Com certeza Deus tem abençoado você. E durante esta semana você já tem usufruído da presença, da graça e do poder do Senhor. E vamos agradecer a Ele por isso. E vamos pedir que Ele nos abençoe nesta palavra e que ela venha a nos edificar mais uma vez. Vamos orar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome aqui na terra como é lá no céu. Os teus filhos se reúnem em volta da tua palavra agora, pedindo a tua bênção, a manifestação do teu poder, a tua graça revelada em nossas vidas, e queremos, ó Deus, que o Senhor aceite esse momento de culto ao Senhor. Mas queremos agradecer até aqui. O Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Temos passado esta semana bem e cremos, ó Deus, que terminaremos esta semana com a tua graça, com o teu poder, com a tua boa mão sobre nós. Abençoa cada filho, abençoa cada filha que está participando deste culto. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles, cada uma delas, sobre cada família, sobre cada lar, e possamos agora, ó Deus, quando a tua palavra vai ser lida e ministrada, que o teu Espírito seja o grande ensinador a cada um de nós. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Nós temos ministrado nas quartas-feiras sobre oração, que é o cerne da vida cristã, a comunhão com o Senhor nosso Deus. E nesses tempos de exceção, mais do que nunca nós precisamos orar, orar e orar. Os discípulos pediram a Jesus, um deles falou: ensina-nos a orar. E Jesus então ministrou ao coração deles a oração como nós conhecemos a oração do Pai Nosso, que encontra-se lá em Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 13. Vamos ler esse texto? Pedir a bênção de Deus sobre esta palavra. Pai, abençoa esta palavra agora. Que o teu Espírito, aquilo que nós tanto ansiamos, ele venha nos encher agora de conhecimento, de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orará a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. As orações, as nossas orações, elas refletem o desejo do nosso coração, com certeza. Jesus, conhecedor do meu coração e do seu coração, ele então vem e nos ensina como nós, primeiramente, antes de orarmos, a maneira que não devemos fazer. E você encontra nesse texto 3 nãos. Não, não e não. Não seja como os hipócritas. Não useis de vãs repetições. Não ore de uma maneira para que os outros vejam. Então Jesus ele vem e nos ensina isto. Quando orares, não sereis como os hipócritas. Quando orares, não useis de vãs repetições. Quando orares, não vos assemelheis, pois, a eles. E Jesus, então, ele ensina, primeiramente, aquilo que nós não devemos fazer. Porque humanamente a nossa tendência, a nossa maneira mais simplória de fazermos é desse jeito errado. E agora é uma lição para mim e para você. Como não devemos orar? E Jesus, ele então foi muito claro quando ele não sejam como os hipócritas, aqueles que se fingem de tão santos. Não sejam como os gentios que não conhecem a Deus. Não sejam como os escribas e fariseus. E ele então foi muito duro com esse tipo de pessoa. Ai de vós, hipócritas, fariseus, escribas, vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Em meio a todo esse ensino, como devemos orar? E Jesus deixou a oração modelo. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Mas ele diz, não faça assim. Não sejam como os hipócritas, como os gentios, não usem de vãs repetições. Não ore para aparecer, mas entra no teu quarto e lá em secreto ore que teu pai está ouvindo. Em meio a todo esse ensino, Jesus ele conta uma parábola. Eu queria ler essa parábola e ministrar o seu coração. A parábola é um ensino da vida normal com um sentido espiritual. É uma narrativa que pode ser imaginada ou verdadeira, mas tem um fundo verdadeiro. Tem uma lição moral ou tem uma lição espiritual. E Jesus, então, ele conta essa parábola, conhecida como a parábola do publicano e do fariseu. Por certo, você já tem lido sobre esta parábola, ouvido sermões, mas permita o Espírito Santo mais uma vez ensinar você. E nesta noite, você possa sair desse estudo cheio da presença, da graça do Senhor. É interessante que só Lucas registra esta parábola. E quem sabe você pergunta, mas pastor, por que iniciar agora e dar continuidade ao ensino sobre oração com esta parábola? Porque eu entendo, meu irmão, minha irmã, que a base da nossa vida espiritual, eu quero repetir, a base da nossa vida espiritual é a comunhão com o nosso Pai Celestial. É a base da nossa vida espiritual, é a continuidade da nossa vida, ela se deve a essa comunhão estreita e íntima com o Pai. E foi através de Jesus, na cruz, morrendo, ressuscitando,
subindo ao Pai, que nós temos essa experiência de comunhão com Deus. Jesus não veio aqui só para nos dar lições de faça isso ou faça aquilo. Isso é a religião, cheio de dogmas, cheio de rituais, de ritos, mas Jesus veio nos dar uma experiência viva com o Pai. É muito mais do que religião, é experiência de comunhão com o Pai. E aí ele conta esta parábola, que nós conhecemos como a parábola do fariseu e do publicano. Eu quero ler essa parábola para você e pedir que você leia depois em sua casa, aí onde você está, mas com mais vagar, para assimilar bem o texto da palavra de Deus. Assim diz o texto bíblico. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E Jesus, então, contando esta parábola, ele diz que esta parábola é endereçada a algumas pessoas. Na verdade, é uma parábola a todos nós, eu me incluo e você se inclui nela. E ele diz, então, esta parábola é para alguns que confiam em si mesmos. Para alguns que confiam em si mesmos. Para alguns que se acham muito bons. Esse é o início da parábola e a introdução dela. Parábola para alguns que se acham muito bons, alguns que se acham justos. Na verdade, o ser humano é assim. Eu e você nos achamos bons, é ou não é? Nos achamos bons, boas pessoas. Nos achamos justos, cheios de justiça pessoal. E essa é uma doença hereditária lá de Adão. Todos nós herdamos essa autojustificação. Nos engrandecemos, desde o maior até o menor. Sempre nós pensamos elevadamente acima daquilo que nós deveríamos pensar a respeito de nós mesmos. Não é verdade isso? Lá no íntimo do nosso coração, nós bajulamos a nós mesmos. Porque eu sou melhor que o outro. Eu faço isso, eu faço aquilo, ele não faz. Afirmamos que não somos tão maus como alguns. E temos algo que faz com que nós sejamos recomendados a Deus. Esse é o nosso grande erro. Acharmos que somos bons e justos. Provérbios, no capítulo 26, ele diz: todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Tiago, no capítulo 3, verso 2, ele diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Único homem justo sobre a terra que não pecou foi Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs,
A verdadeira cura para a nossa justiça própria é nós olharmos para nós mesmos com a lente de Deus e pedir misericórdia dele. E com esta oração e esse desejo, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Somente com a lente de Deus, com o raio-x de Deus no nosso coração, nós vamos entender que nós somos maus e pecadores e precisamos da graça de Deus. E Jesus, então, antes de contar a parábola, ele diz: essa parábola é para vocês que se acham bons, que se acham justos. Para mim e para você. Mas ele diz também: esta parábola é para vocês que se acham bons e justos e desprezam os outros. Normalmente esse autoconhecimento errado que nós temos de nós mesmos faz com que nós desprezemos o outro. O verbo aqui, ele diz respeito principalmente ao egoísmo religioso. Os fariseus, eles faziam parte de uma seita intimamente religiosa, eles se consideravam seguidores da lei, separados. A palavra fariseu quer dizer separado. Eles se achavam separados dos outros, melhor do que os outros, de uma forma repulsiva até, algo impressionante. E o termo usado aqui é considerar nada. Jesus está dizendo: isto é para vocês que se acham bons, que se acham justos, têm uma autoestima acima daquilo que é verdade e por isso consideram os outros como nada, como nada. Como precisamos aprender com isso e entendermos a nossa situação diante de Deus e dos homens? O grande Calvino, a respeito dessa parábola, ele diz assim que Cristo ele reprova e ele condena dois pecados: a confiança indevida em si mesmo e o orgulho em desprezar os outros, um derivando do outro, porque quem quer que se engane a si mesmo através de uma falsa confiança, com certeza vai se considerar superior aos outros. Não é de admirar que tal pessoa despreze seus semelhantes, uma vez que até mesmo para com o próprio Deus se dirige arrogantemente. Mas todo aquele que está inchado por tamanha autoconfiança, insolentemente guerreia com o próprio Deus, uma vez que o seu favor não pode ser obtido senão por meio de uma completa renúncia de nós mesmos e uma dependência simples da misericórdia de Deus. E Jesus então começa a contar a parábola. E eu pego essa parábola e digo: é para mim. Muitas vezes nós pegamos a porção da palavra do Senhor com uma pá. Esta palavra é para aquele lá, essa palavra é para aquele outro, aquela palavra é para minha irmã, é para o meu tio, é para o meu vizinho. Nunca é para mim. Mas eu quero convidar você a pegar esta palavra com uma enxada e puxar para você, porque a palavra é para você. A palavra é para você. E ele então começa a história. Dois homens subiram ao templo a orar. Quando você lê essa primeira frase, você diz: que coisa linda! Dois homens vão orar no templo. Que atitude louvável! Que foto linda de ser tirada! Que situação agradável a Deus! Eles vão orar no templo, mas será mesmo? Será que a ida ao templo para orar era do agrado de Deus? Ou é do agrado de Deus? Estamos privados de nos reunirmos no templo, mas será que quando estávamos reunidos no templo e até para orarmos, a nossa oração chegava até o Pai? Quando encontramos lá em Isaías
Deus falando duramente àquele povo, dizendo: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ó vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Já estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais nédios. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades aborrecem a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Uma palavra para aquele povo, mas uma palavra para nós hoje. Quando nos ajuntávamos no templo, será que Deus estava aceitando o nosso culto? Será que Ele está permitindo esta pandemia para eu e você, separadamente, chegarmos na presença de Deus e, numa análise bíblica, pela ação do Espírito, entendermos que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e chegar a Ele com fé, com coração limpo, mãos puras, coração purificado de todo o pecado. E Jesus bateu forte contra toda esta hipocrisia, esta encenação. A nação de Israel era cheia de festas religiosas, mas Deus não aceitava aquelas festas, porque era algo só do exterior, era só da casca, era só religiosidade. E a religião, meus irmãos, ela termina com uma resposta exterior só. Mas Jesus veio para nos dar o Evangelho, que termina com uma transformação interior. E Deus, Ele conhece o nosso interior. A Bíblia diz que Deus conhece a intenção do nosso coração. E lá diz a parábola: 2 homens foram ao templo orar. E Jesus então diz: um era fariseu e o outro era publicano. 2 tipos de homens, 2 tipos de caráter, 2 tipos de credo, 2 tipos de autoexame. E os 2 se apresentam a Deus, mas com uma atitude radical um do outro. Esses 2 homens são representantes de 2 classes. Os fariseus, eles eram os religiosos, os mantenedores da lei, aqueles que se diziam separados do povão, e eles estavam perto de Deus e se achavam. O publicano já era um desprezado, um transgressor da lei, ele era um cobrador de impostos para o Império Romano, ele roubava do seu próprio povo judeu, então ele era desprezado e ninguém gostava deles. Eles são representantes de 2 classes. Um não era bom e o outro era ruim. Ambos eram semelhantes e no início da parábola igualmente pecadores. Enquanto a forma exterior de seu pecado era oposta, o caráter essencial do pecado, da pecaminosidade, era o mesmo. O grande teólogo nos lembra da forte semelhança entre 2 homens e os 2 filhos que foram mandados por seu pai trabalhar em sua vinha. Quando afirmou: o fariseu
fingia uma justiça que ele não possuía. O publicano, o cobrador de impostos, ele não professava a justiça e, na verdade, ele nem a possuía. Enquanto um mantinha a aparência de santidade, o fariseu, mas negava o poder do próprio Deus na vida dele, o outro negava a aparência e o poder da santidade. Um era hipócrita e o outro era mundano. Ambos foram ao templo para orar. Que estudo importante para mim e para você. E vamos ver a atitude e a oração do fariseu no verso 11 e 12. E diz o texto bíblico que o fariseu, estando de pé, ele orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. A palavra fariseu, como eu já disse, ela significava separado. Eles se achavam os melhores, porque precisavam estar separados do grande massa. Eles eram santos. Os fariseus faziam parte das 3 maiores seitas lá em Israel. Eles começaram bem, mas terminaram depois com a sua justiça própria. Eles ostentavam uma piedade que nem era muitas vezes real. E Jesus bateu neles fortemente, dizendo: hipócritas, fingidores, artistas, raça de víboras, sepulcros caiados de branco por fora, mas cheio de morte de vermes por dentro. Que tipo de homem essa classe mostrava para o povo? Uma tradição judaica informa que todo verdadeiro fariseu, ele agradecia a Deus por 3 coisas. Olha só, algo absurdo. Ele agradecia a Deus porque ele não era gentio, ele era judeu, filho de Abraão. Ele agradecia a Deus porque ele não era um plebeu ou um cidadão romano comum, ele era de uma classe mais alta. Mas ele agradecia a Deus também porque ele não tinha nascido mulher. Que coisa! 34 palavras na oração desse homem, desse fariseu. 5 eus. Que eu faço isso, eu faço aquilo, e eu deixo de fazer aquilo. E nesta oração, ele não demonstrava nenhum senso de pecado. Não havia nenhuma súplica, nenhum reconhecimento de culpa, nenhum pedido de misericórdia pelo pecado, pedindo a graça de Deus. Se você atentar com mais vagar, essa oração é uma oração que parece algo recitado, alguma poesia, cheia de orgulho, cheia de mérito, sem nenhuma reflexão sobre ele mesmo como pecador. Eu, estudando esse texto, fiquei a pensar, quem sabe nesta oração ele até estava dizendo: Deus, me agradeça, porque eu sou alguém que ora para você. Você deve ficar orgulhoso de mim. Que coisa absurda. Uma afirmação soberba, uma afirmação presunçosa, sem arrependimento, sem qualquer tipo de humildade ou amor. Na verdade, isso não era uma oração. Simplesmente ele batia no peito. E ele se exaltava pelos pecados que ele não cometia. Não roubava, não era injusto, não adulterava, não se parecia com outros homens e nem mesmo como aquele publicano que estava lá. Mas ele também se exaltava pelas exigências legais que ele cumpria.
Ele jejuava, ele dava o dízimo de tudo, ele batia no peito, e quem olha de fora vai dizer: esse é o homem de Deus. Nós vamos ver o que Jesus vai dizer dele. Mas antes vamos ver a oração do publicano. O publicano, diz o texto, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano era um funcionário do governo romano que cobrava impostos e ele roubava do povo judeu seus irmãos. E com isso ele ficava rico. Você conhece a história de Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Mateus ou Levi, um dos apóstolos, também era um publicano, cobrador de impostos. Mas a oração dele foi uma oração curta, apenas 7 palavras. E eu posso aprender com eles, com essas palavras, essa oração. Conta-se que um determinado pastor foi interrogado e perguntaram para ele qual era a maior necessidade da vida moderna. Ele respondeu lenta e reflexivamente: há um sentimento de pecado. Essa é a necessidade da vida moderna. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, como precisamos ter esse sentimento de pecado e chegarmos para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Ser fariseu é se achar melhor que o outro. Ser fariseu é não entender que necessita da graça de Deus. Então, 2 homens, um publicano que bate no peito e diz que ele é e faz, um fariseu religioso, bate no peito e diz: eu faço, e eu não faço aquilo, e um publicano, pecador, que confessa o seu pecado e pede misericórdia de Deus. E aí vem o julgamento de Jesus. Jesus diz então: o publicano, esse desceu justificado, perdoado, mas o fariseu, esse não. Porque aquele que se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Será que é possível alcançar a perfeição somente por faço isso, faço aquilo, pelos nossos méritos? A Bíblia diz que não. Somos todos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Quem quer se apresentar justo diante de Deus, confiando nos seus esforços, não vai conseguir nada. A Bíblia diz que é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E quando quebramos uma das leis, quebramos toda a lei. Agora o Evangelho, ele veio para nos alcançar através de Jesus. Pela graça nos salvamos. Feliz é aquele que entende que precisa da graça de Deus. Romanos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse, aquele publicano, pecador, ele saiu justificado, ele foi perdoado, porque ele pediu a misericórdia de Deus. E a justificação é a declaração de Deus nos tornando justos pelos méritos de Jesus na cruz do Calvário. Cristo morreu na cruz em nosso favor. E por isso nós podemos ter acesso ao Pai e podemos orar de uma maneira correta. Aquele fariseu, ele era religioso. Eu tenho muito medo da religião. Tenho muito medo de ser simplesmente um religioso. Sabe por quê? Porque a ênfase bíblica não é religiosa. A ênfase bíblica é a comunhão com Deus, que só pode ser obtida através de Jesus Cristo.
O fariseu e o publicano, eles mostram duas atitudes a respeito do pecado. O pecado do fariseu estava tão bem escondido atrás da sua justiça própria, da sua religiosidade, que ele não enxergava. Muitas vezes, por causa da nossa religiosidade, não enxergamos o nosso pecado, o nosso erro. Mas o pecado do publicano estava patente diante dele, visível diante dele. Parecia tão negro que ele batia no peito, indicando tristeza de coração por ter pecado contra Deus. Ele estava ali pedindo perdão. Meus irmãos, todos nós nascemos achando que nós merecemos o céu. Nascemos achando que somos bons, mas não. A Bíblia diz que todos pecaram, estão afastados de Deus. E que nós necessitamos da graça de Deus. E nós não gostamos desta graça porque esta graça vem nos alcançar, nos mostrando o nosso pecado, o nosso erro. E por isso nós precisamos pedir a bênção de Deus. O grande pastor e escritor John Piper define o leganismo como a convicção de que a lei é o fundamento da nossa aceitação a Deus. Um fracasso em ser surpreendido pela graça. Graça é favor que nós não merecemos. Nós merecemos a morte, mas Jesus veio para nos dar vida. Eu quero encerrar a minha ministração hoje com uma advertência para você. Para nós, esta história de Jesus, ela é uma grande advertência. Muitas vezes nós somos sinceros, levamos uma vida religiosa, mas agimos como fariseus. Cumprimos as ordenanças, mas como fariseus. Deus quer de nós mais que isso. Mais do que preocupações com ritos, com aparências, mas preocupados com a essência. Podemos nos apegar a conceitos e esquecer pessoas. Nós podemos amar o prédio e não aquele para quem o prédio foi construído. Como temos saudades do templo, mas mais do que o templo, o Senhor do templo. Mais do que o ajuntamento e a comunhão com o Senhor, de um coração limpo e puro diante dele. Podemos amar muitas coisas, preocupar-nos com muitas coisas, e nessa corrida da vida religiosa, esquecemos de Jesus. O cristianismo, ele tem doutrinas, mas ele não é uma doutrina. O cristianismo é o Cristo vivo. O cristianismo, ele se pratica também nos prédios, no templo, nos edifícios, mas ele não se processa no templo, nem nos edifícios e nem nos prédios. O cristianismo, ele se processa através do nosso relacionamento com Jesus, através do nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Jesus, esse relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, ele afeta diretamente o nosso relacionamento com o mundo. Que a maior paixão da minha e da sua vida seja o relacionamento íntimo com o Senhor. Uma busca sincera, um pedido de perdão. E quando voltarmos ao templo, voltarmos com a intenção correta de buscarmos o dono do templo, o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E eu quero orar com você. Que Deus nos ajude a chegarmos diante do Senhor como aquele publicano, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, quando somos confrontados com ela, olhamos o nosso pecado e pedimos perdão. E louvamos o Teu nome porque em Cristo os nossos pecados são perdoados.
E agora nós temos livre acesso ao Senhor. E podemos chegar diante do Senhor e sermos ouvidos, porque o Senhor está ouvindo a nossa oração. Não está com os seus ouvidos fechados, nem com as suas mãos encolhidas, mas está pronto a ouvir a nossa oração. Ouve a oração do teu povo. Eu quero colocar cada filho, cada filha diante do Senhor. Cada família, as nossas famílias que sejam abençoadas pelo Senhor. Ó Deus, o bálsamo do teu Espírito sobre aqueles que sofrem perda de entes queridos, amigos, familiares enfermos, que a mão curadora do Senhor esteja sobre eles. Abençoa o teu povo, derrama cura, ó Deus, em meio a essa pandemia. Ó Deus, que logo possamos sair de toda esta confusão, possamos voltar a nos reunir, mas com o objetivo certo de buscarmos ao Senhor em primeiro e acima de tudo. Ó Deus, fica conosco no restante dessa semana. Abençoa cada filho e cada filha que está participando deste culto. É minha oração, Pai, agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta semana continue sendo uma semana de bênçãos e você possa cada dia glorificar ao Senhor por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, em nossas vidas. Até a próxima, se Deus assim o permitir.